Então, vamos combinar, você abre. TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez estamos diante dos telespectadores muito queridos e estamos no programa Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, quintas-feiras às 0h30. Que Jesus nos dê paz, equilíbrio, tranquilidade, que o Brasil está precisando. Vamos agora cumprimentar seu Gama. Seu Gama, o senhor está bem, seu Gama? Agora estou, graças a Deus. Isso. Quero agradecer a Deus, a você também, Vec Miller, pela amizade, pelo conhecimento que você demonstra ter, mas efetivamente eu tive que operar aqui por catarata este olho direito. E aí, dada a minha idade, afinal de contas, faltam 14 anos para eu fazer um século, então isso assim já me assusta. Isso. Pois bem, então eu tive que fazer catarata e esperar 2 meses até passar totalmente a certeza que estava curado e passar então para o olho esquerdo, que também me levou mais um mês, com todos os cuidados. Enfim, estamos de volta para a alegria nossa e temos que fazer muito esforço para que os nossos amigos espirituais percebam da nossa paixão, minha, de Vec Miller e de tantos que eu conheço, pela doutrina espírita, porque somente a doutrina espírita atende ao interesse da razão, ou seja, a lógica e o entendimento completo. Fé inabalável, já dizia o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo a seguinte: para a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E realmente há de ser assim, porque se Deus não fosse perfeito, ele aceitaria isso, mas ele é perfeito. Então veja bem, por que ele criou alguém que ele sabe que no futuro vai ser dele de qualquer jeito? Então por que ele criou alguém que foi errar no meio do caminho? Ele não sabia, não conhecia o futuro, então ele não conhecia o futuro. Então a gente se contradiz quando quer às vezes defender um ponto de vista que é seu, mas não é doutrinário. Realmente saber que uma pessoa muito ruim um dia pode ser uma pessoa boa, depois de muito sofrimento, incomoda a gente. Mas tem que ser esse o caminho. Sim. Até o pai deseja que o filho passe por dificuldades para poder atingir uma situação boa. Tem que estudar, tem que se melhorar, tem que conhecer. Exato, exato. Então nós vamos fazer isso, querer que Deus criou alguém que ele sabe que vai ser condenado eternamente? Lógico que não. É irracional. Mas o ser humano nem sempre é racional. Está certo. Nós estamos, então, na pergunta 1009, não é isso, Vec Miller? Mas antes, já Gama, sabemos que já alguma tem uns coisa já foi recadinhos feita, aqui né? para passar para o pessoal. É. Então, pessoal, nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, sem problema nenhum. Só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Também pode ser acessado no Facebook, TVC Correio da Manhã, e também no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante é toda a programação deste canal 16 Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então agora passemos à nossa leitura, Palavras de Vida Eterna, tá? Vindo através de Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E estamos no capítulo 24 deste livro. O título, Liberdade em Cristo. Abre aspas. Estais, pois, firmes na liberdade
com que o Cristo nos libertou e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E Emmanuel discorre da seguinte forma: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao livre-arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples. Não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores de sua causa sublime. Contudo, não lhe promete a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera. Por isso, ajuda-o cada vez mais. Maravilhoso isso. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz de morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões, que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Muito bom isso, muito bom. Vejam aqui
eu disse que Simão Pedro, né, traz no água da alma a fraqueza. Mas Jesus não viu a fraqueza em Simão Pedro. Mas, e sim, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes, ele o ajudou. E assim é conosco, gente. Erramos, vamos resgatar. Amanhã é um outro dia que possamos cada vez mais e melhor fazer com que nós venhamos a entender o que o Cristo nos disse há 2022 anos atrás. Nós temos que estudar, aprender, evoluir em ciência, mas principalmente na moral. E vamos chegar um dia junto dele, com certeza. Pois é, Zé Quimeira, então esse texto é muito importante, mas principalmente que nós nos conscientizemos de uma coisa fundamental. O Livro dos Espíritos, ele esclarece alguma coisa assim para, fundamentalmente, poder mostrar as suas posições. Deus é amor, Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Ora, então por que ele estaria criando alguém que vai para o fogo eterno? De forma nenhuma, isso para não ser existe. punido com fogo? Espírito sente a dor do fogo, sente a dor da Física. Física e psíquica. Ah, né? sim, isto. Mas não é condenado ao fogo. No entanto, você vê durante séculos se ensinando isso, como se a maior parte fosse condenado. Condenado não será condenado a ser perfeito um dia, passar por muito sofrimento, mas também vai se recuperar. Então, para mudar essa concepção, que a gente quer fazer o sofrimento fácil, rápido, parece que nós estamos nos nossos tempos, né? Em que todo mundo quer tudo correndo rápido, eletrônico, não serve o normal, tem que ser eletrônico para ser instantâneo. E não é possível. Quando se tem uma doença, como um câncer, por exemplo, você passa por tudo que o câncer tem cura, nem para todos, mas tem cura. Então você vê que Deus oferece alternativas e oportunidade da gente crescer. Mas a verdade é que nós temos que entender que, em termos, dependendo da nossa receptividade. Sim. São Paulo teve a receptividade, deu o exemplo. Exato. Saiu do caminho que ele estava vivendo para chegar à perfeição que ele foi até há pouco. Pois é, seu Gama, o senhor tocou num assunto muito interessante. Porque às portas de Damasco, Jesus apareceu a Saulo de Tarso. Não é? E depois veio ele ficou cego, todo mundo conhece a história. Mas antes de ele abraçar totalmente o que o Cristo lhe incutiu às portas de Damasco, ele ficou pelo menos 2 anos isolado para que ele pudesse absorver, entender, compreender que o que ele fazia não era o certo, mas e sim o que o Cristo lhe incutiu com uma simples aparição. E o Cristo lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, literalmente, qual seria a resposta de Paulo? Aliás, Saulo nada disse, porque calou fundo nele erros do passado. Mas Jesus não o condenou, pelo contrário, o ajudou, assim como o texto de Palavras de Vida Eterna fez com Pedro. Negou 3 vezes, mas Jesus estava do seu lado. É importante dizer que nós temos, né, em alguma dessas respostas, sobretudo a resposta de Paulo, apóstolo, né, dizer o seguinte: veja só que texto que eu não consigo fazer melhor, são 3 linhas só. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias. Atenção, a justiça, o amor e a ciência. Isso naquela época, quando a ciência era tão primitiva. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível para as vossas crenças,
como é os vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Então, se não fosse assim, nós não teríamos o conhecimento tão elevado que São Paulo deixou para nós, Exato. com o próprio exemplo que ele veio dar. Então, eu gostaria de frisar isso aqui, que eu acho que isso significa dizer que estamos explicando bem a profundidade de Paulo. A ideia do inferno de São Paulo, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX não passa de um vão fantasma próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de ser crianças. Tremo, entretanto, e entrevendo toda uma ordem social abalada a ruir sobre seus fundamentos, por falta de sanção penal, homens de fé ardente e viva, vangadeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram com o tempo e se desacreditaram, mas para revivificar a verdadeira sanção penal sob forma condizente com os vossos costumes, vosso sentimento e as luzes da vossa época. Porque se deixou para nós, digamos assim, um pacote fechado, arrumado e grampeado, que nós temos que engolir, mas não satisfaz a razão, Vequimeiro. Não é possível que nosso Senhor Jesus Cristo tenha ensinado para nós uma coisa que num debate não resiste à verdade. Nós não podemos ter nem a condenação à prisão perpétua, porque não existe isso, Vequimeiro. Entendeu? Enquanto você estiver vinculado pelo pecado, pelo roubo, pelo desprezo para Deus, para todos os ensinamentos, tudo bem, você está amarrado, simbolicamente. Mas a hora que você se arrepende, te dá a oportunidade sempre do resgate. Ou Deus não seria justo. Isso. Entendeu? É uma coisa tão evidente. Finalmente ele diz assim: tremo, no entanto, entrevendo toda uma ordem social abalada a ruir sobre seus fundamentos por falta de sanção penal. É isso mesmo, por falta de castigo, né? Homens de fé ardente, viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não só para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para revivificar a verdadeira sanção penal, sob forma condizente com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Então veja só, Vequimeiro, que seria Deus mais justo? Condenar eternamente ao pecado por uma coisa que ele fez temporariamente, ou manter a oportunidade de voltar à vida sob outras circunstâncias, escondido sobre as coisas certas ou erradas que ele fez, mas dando uma oportunidade. Você, porém, que é Deus, Deus é amor, você ensina isso. Nós ensinamos. Isso. E depois condenamos alguém eternamente por uma única vida? Com certeza que não. Não é possível. E nós não sabemos nem que aquela pessoa que está sendo condenada, o que ele passou na infância, na juventude, qual foi o preparo que ele teve. Exato. Então nós temos que parar para pensar. Pois é, mas aqui na última frase aqui tem uma coisa muito interessante, que diz assim: sob formas condizentes com os vossos costumes. Olha, isso aqui foi feito em 1857, mas ele se refere exatamente ao tempo do Cristo. Claro. E hoje seria diferente? Não. Simplesmente nós temos que colocar o que foi dito lá atrás e que o homem não conseguiu mudar. São leis da natureza, pelo dia de hoje. Você não consegue mudar, são leis da natureza. Exatamente. E o mais importante, né, seu Gama, que foi dito há 2000 anos atrás e hoje serve, encaixa totalmente nos nossos costumes atuais. E no nosso raciocínio. Exatamente. Até a nossa aceitação. Então, achar que alguém foi condenado eternamente, vem aquela séria pergunta: então, para que Deus o criou? Deus não sabia? Com certeza. Quem é mais culpado disso, então? Porque Deus não devia ter feito isso. É. Você não pode pensar isso de Deus. Não. Então, o que está errado é aquele raciocínio achando que realmente é assim. E não é. Isso não resiste a digamos, uma pesquisa racional a respeito dessa resposta. Não existe possibilidade de condenação eterna, mas ai do resgate que virá lá. Exato. Vai parecer eterno, mas não é. Pois é.
sempre é eterno quando a dor, naquele momento, nos fisga. É. Não é isso? Mas, seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Tá certo. Voltamos daqui a 1 minuto, pessoal. Até já. Pode abrir. Alô, pessoal, voltando ao programa Enfoque Espírita em seu segundo bloco, tá certo? Então, passemos então agora na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, tá? O subtítulo Ressurreição da Carne, tá certo? Permita-me sugerir Sim. algo que estamos deixando como que uma despedida nesse aspecto, no seguinte mesmo sentido de mostrar que a doutrina espírita é a única que atende à razão. Tá? O espiritismo é eminentemente racional e justo e lógico. Sim, Caso contrário, você não encontra a justiça em Deus. Tanto você vê aqui uma contradição absurda, que é um comentário feito, evidentemente, para a resposta da pergunta 1009, e diz o seguinte: pois que Deus tudo sabe, é verdade. Sabia, ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, portanto, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível e racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela iria faliria, mas lhe deu meio de se instruir pela sua própria experiência, mediante as suas próprias faltas. Então, ou nós entendemos que Deus é bom e é justo e dá uma oportunidade, ou então o inferno diz o seguinte: Deus não é justo, não é. porque ele não podia ter feito isso. Meu filho estava fazendo algo errado, quando veio uma bomba atômica, caiu e morreu. Eu tinha uma família grande, morreu todo mundo. Deus não foi justo? Morreram todos? Porque eles estavam fazendo uma coisa errada, não deram uma chance dele consertar, Deus não permitiu. Agora ele morreu, acabou. Não. Por isso eu achei muito interessante que o atual responsável por uma determinada religião, que é muito importante, aqui não estamos atacando e nem contestando, cada um está no estágio espiritual que ele é próprio, diz que um dia, certamente, essa representante dessa doutrina, ele, na opinião pessoal dele, um dia Deus vai voltar atrás e permitir que eles reencarnem. Eu digo, não, Deus não vai voltar atrás, porque ele não precisa voltar atrás. A minha opinião, quando eu ouvi ele afirmar isso, a minha opinião é que já acontece. A gente pode querer ignorar pela perfeição que é a lei divina. Você não vê alguém dizendo vai começar a primavera, vai começar o verão, o outono, ou a chuva acontece por acaso, ou o sol nasce por coincidência. Não, tudo é perfeito. Por que que somente na condição de vida que nós temos, os bons são equiparados aos maus, e os maus são equiparados ao bom, porque a lei não funciona? Se for ensinado assim, que a gente vai para o inferno, não funciona. Para que me criou? Sabendo Entendeu? que você vai para o inferno. Não tem como. Não tem. Até de ser, podia ter. Então me deixava onde eu ignorava tudo. Ou me elimina até a minha mente, né? Aquilo que na doutrina espírita chama o perispírito, que está registrando tudo que se passa na nossa vida. Para que perispírito, então? Não precisa ninguém sabe de nada, nem para ele passar de futuro. Aquilo é um acidente que acontece? Não é. Né? Exato. A coisa é perfeita. Mas com isso, nós encerramos uma coisa que é muito importante, e nós queremos fazer isso aí, tocando ideia com você, Camila, porque os nossos pecadores, eles são o motivo de estarmos aqui. Então, eu quero dizer o seguinte: puxa, como foi pouca gente na vida teve que dizer para mim que eu seria exatamente o que eu fizesse da minha vida. Porque meu pai era muito sem recurso.
minha mãe também. E começando numa vida nova, diferente, passamos muitas dificuldades. E eu estudava muito, e estudava também religião, a ponto que eu sei quase tudo que se ensina, eu sei em latim. Posso ler para você, dizer de cabeça aqui, em latim, como está a Bíblia. Eu não estou contestando nada, apenas racionalmente eu só aceitei Kardec, porque é impossível se achar alguma coisa que não seja racional. Então o ensinamento é perfeito e justo, que é racional, porque vem de Deus. Perfeito. Então vamos passar para a pergunta seguinte, que agora nós estamos já numa coisa mais natural. Não é isso? Quero enfatizar mais uma, e não vai ser a última vez, que nós dois, falo por mim e pelo Vec Miller, estamos sempre dizendo o seguinte: a coisa mais importante que existe no Livro do Espírito, quando ele fala do Espírito, de Deus, da vida no mundo espiritual, ele ensina as regras, tudo bem. Mas a coisa realmente mais importante que a gente não pode esquecer é que o Espiritismo é inteiramente racional. Isto. E justo. É o único que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Desde que você dê para uma pessoa racional. Se você achar que o time tal é melhor do que o outro time, isso é problema seu. E Deus não se mete nisso. Não. Tá? Então isso é muito importante. Agora nós vamos ver, por exemplo, que nós falamos apenas em ressurreição da carne. Meu Deus, se nós damos toda a importância para a vida espiritual, por que o importante é a ressurreição da carne? Vamos lá para a pergunta 1010? 1010. Então vamos lá. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? A resposta da espiritualidade diz o seguinte: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Aí vem o importante. Assim, pelo dogma ou lei da ressurreição dos mortos, não é da carne. A própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Resposta: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Olha que maravilha! Os espíritos, portanto, não vêm submeter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chamados e chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas
sinceramente religiosas e crentes. Por Sabe favor, Vec Miller, vá à pergunta 171, porque sabe o que é? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não de simples expositores, sabe por quê, Vec Miller? Nós estamos demonstrando que Deus é justo e correto. Ninguém vai para o inferno, porque não existe inferno. Não existe. Mas se não tiver essa ameaça para você, o que acontece? Você vai continuar não acreditando em nada e prejudicando a sua própria evolução. Então veja o que diz a pergunta 171. Então, você pode ler a pergunta, e se quiser eu leio a resposta. Caso contrário, você mesmo pode ler. Então, a 171 diz o seguinte: em que se funda a lei, entre aspas, dogma da reencarnação? Veja bem. Não é? Ó, em que se funda o dogma da reencarnação? A lei ou dogma? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Só Deus não deixaria, Fetmir. Só Deus. Só Deus, exatamente. Isso é uma maravilha. É claro, sabemos, porém, que o castigo é proporcional ao Sim. erro que você fez. Exatamente. Continua. Então, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Hoje nós vemos o mundo prestes a entrar numa guerra nuclear, porque meia dúzia de pessoas de uma determinada nação está tomando providências que pode levar o mundo a uma guerra nuclear, que você sabe o que significa. Bilhões vão morrer se houver uma guerra nuclear. Uhum. Então Deus não é justo? Para que criou aquela turma toda se ele sabia que ia ter uma guerra nuclear, porque ele sabe presente, passado e futuro, e mesmo assim deixou nascer? Exato. Então você está contestando Deus? Não. Não. A reencarnação vai botar todo mundo no lugar. Aí vem a explicação de novo. Isto que tu semeias, isto também ceifarás. Exatamente. E esse ensinamento está onde? Está na Bíblia. Na Bíblia. Né? Mas Então, o interessante aqui nessa resposta, que diz assim: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Claro. Olha, isso é fantástico. Vai a pergunta 222 agora. Pois é. Esse casamento assim é tão importante que a gente passa por alto. Por isso que eu enfatizo, prego, insisto e tento viver uma coisa que se chama tentar viver dentro do cristianismo. Exato. Entendeu? Esquecendo aqueles que me ofendem, que me humilham, que me prejudicaram. Mas eu estou aí. Claro. Entendeu? Até curioso, quando eu tive câncer, olha só, Vec Miller, como Deus é perfeito. Eu fui levar uma pessoa a um centro espírita, até era de Umbanda, mas havia uma médium muito séria, ela já faleceu. E ela me disse, então, algo importante, disse assim, ó, você tem que procurar, o doutor Bezerra de Menezes manda dizer ao senhor que o senhor está com uma doença séria, precisa fazer. Eu fui ver, eu não acreditei, mas está bem de saúde, está tudo bem. Eu não tinha quase nada, era câncer. Tirou, eu continuo, tenho 30 anos, nunca tomei mais nada. Então, foi um aviso de quem? Às vezes, assim, mas você é kardecista, né? Eu digo, não, o fenômeno mediúnico acontece em todo lugar, não é só entre os kardecistas. Só que o kardecismo se dedica ao estudo, porque não pode Deus ter criado algo irracional para os filhos dele. Não, com certeza tem que ser não. racional. Então, seu Gama, nessa pergunta, na resposta à pergunta 171, Deus abre a porta do arrependimento, reparação e expiação, gente. A primeira coisa que você faz de errado, você tem que se arrepender, depois reparar, depois expiar. E Okay? às vezes a gente fala, Vec Miller, que a gente está fazendo isso para ensinar, porque isso é mais confortável, a gente vai reencarnar. Vejam bem, Pitágoras dizia o seguinte, vai à pergunta 222. 222, já estou lá nela. Tá, então vamos lá, nós já tínhamos combinado. Então tá. Diz o seguinte: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Pelo contrário, ela é eterna. É perfeita. Com certeza que claro. sim. Não é?
Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Agora, veja só, ainda nessa mesma resposta, tá? Diz assim, seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que, agora eu quero enfatizar, uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Por isso que eu tenho enfatizado, eu tenho pregado. Ora, temos que perceber o seguinte, o mais importante realmente é que o Livro dos Espíritos, ele nos ensina a ser racionais. Totalmente. Deus não ia fazer um mistério para a gente chegar ao mundo espiritual. O único mistério que existe é o seguinte, nós temos que vencer a nossa inferioridade. Isso é uma afirmação incontestável. Ninguém vai para o céu devendo tudo que deve. Não. O sol existe, o céu existe, sim, mas nós temos que lutar para chegar até lá. Isso implica em que as penas que nós tivemos que resgatar, vamos resgatar. Isso Deus não é de perdoar, não adianta. Até é curioso, você fez uma coisa muito séria, matou alguém, ainda existe, e aqui ele fez de propósito, atropelou e caiu perto, você não socorreu, foi de propósito, e fica por isso mesmo? Não Deus não deixa. A lei é perfeita, não resgata nessa vida, na outra vai. Perfeito. Podemos passar a outra então, Vecmiller? Então passamos então... Enfatize, porém, na sua opinião, Vecmiller, de coração, o seguinte, enfatize isso para ficar na sua mente, na minha mente, de todos nós, que o mais importante que o Espiritismo e o Livro dos Espíritos ensina é que realmente, fora do estudo e do trabalho para a nossa transformação moral, que só nós encontramos nas chamadas leis morais. Leis morais. O Espiritismo não perdoa ninguém. Isto que tu semeias, disse Jesus, isto também ceifarás. Então, peraí. Se Jesus disse isso, não sou eu que vou dizer que alguém perdoa outro porque mandou rezar mais isso, mais aquilo, vai ficar bom. Mandou fazer esse ou aquele culto e vai ficar bom. Não é assim. Não pode ser assim. Porque eu quero crer e preciso crer. Tem que ser assim. A lógica ensina. Deus tem que ser racional. Ele não pode ser parcial. Ele ou é. Então, ele é absolutamente racional. Então, seu Gamba, passamos então para um outro subitem, nesta quarta parte do capítulo 2º, que é o paraíso, inferno e purgatório, não é isso? Isso. A pergunta é a seguinte: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Eu posso ler a resposta, mas nós já deixamos claro uma coisa que eu pedi para a gente fazer. Eu assumo a responsabilidade. Gravem isso. Ninguém, mas absolutamente ninguém na face da Terra, aquele que encarnou, pode admitir que nós temos um sistema perfeito de justiça. Não tem. Não. Pode ser o melhor juiz que você imaginou. Se você não ensinar os ensinamentos de Jesus, você sabe que existem muitas religiões. Não estou falando de mais, estou falando dos ensinamentos de Jesus, com seriedade, perante a razão e a lógica. Certo. Se você abandonar isso, não adianta que você não vai conseguir. Mas, seu Gama, desculpa interrompê-lo, já nos sinalizaram que teremos que fazer um segundo intervalo. Então vamos lá. Tá certo? Depois a gente volta. Então nós vamos para um segundo intervalo, pessoal. E após, vamos à pergunta de uma vez, 1012. 1012, não é isso? Perfeito. Voltamos daqui a um minuto. Até já.
Alô, pessoal, voltando o programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco. Estamos, então, num subitem que é paraíso, inferno e purgatório. Mais uma vez, antes da gente analisar isso aí, que são 3 locais que a nossa mente tem que aprender o que é paraíso, o que é inferno, o que é purgatório. Ora, evidentemente, quando nós estamos diante de uma realidade, temos enquadrado aquilo que nós sabemos. Como você vai ensinar o sofrimento sem chamá-lo de purgatório ou de inferno? Nosso bom senso, às vezes aparece e diz assim, nem todo sofrimento é muito grande, um é um pouco. Então tem o paraíso. O que é o paraíso? Você sabe o paraíso todo? Não sabe. Não. Nem ninguém sabe. E ao mesmo tempo, você sabe o que é o inferno todo? Você não sabe, até porque ele não existe. No sentido de eterno, não. Porque se existisse um inferno eterno, ele volta a repetir agora, Deus não devia ter me criado. Exato. Eu sou racional. Sim. Eu não sou irracional. Eu visto roupas antes de sair. Uhum. Eu procuro dirigir o meu carro sem bater. Nunca bati, nunca matei ninguém, coisa nenhuma. E purgatório? Por que eu pago apenas um pedaço, mas os outros eu não posso pagar? Que é isso? Exato. Deus criou alguma coisa errada? Não. Mas é isso que nós estamos ensinando, foi assim, Vecmir. Vamos saber, então, o que a doutrina espírita nos ensina sobre paraíso, inferno e purgatório? Pois é, seu Gama. Pergunta 1012 de O Livro dos Espíritos. Isso. Uma observação em cima desse título, paraíso, inferno e purgatório. Não existem esses 3 locais, eu vou botar entre aspas, porque o paraíso, o inferno e o purgatório são estados mentais, só isto. Se você está contente do lado da sua esposa ou do lado do seu marido, você, entre aspas, está no paraíso. Agora, se você está com aborrecimento, se você está em que estado mental? Entre aspas, inferno. Se você teve um erro, vai ter que ter 3 passos para liquidá-lo completamente. Arrependimento sincero, reparação e expiação. Exatamente. Você não pode fazer isso sem cumprir isso aí, Vecmir. Exato. Então vamos à pergunta, Então, eu leio de novo e você pega a resposta. Uhum. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas de gozo dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Imagina. Diz a resposta dos espíritos. Já respondemos a esta pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Que maravilha, gente. Claro. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Olha aí. Aí já está dizendo isso aí. Não existe esses 3 locais. O problema é o estado mental. Qual o país que aceitaria ser o inferno, hein? Eu não quero falar desse país. Você não quer ir até lá. Não. Mas você aceitaria ficar no outro? No outro que fala que em cima só tem amor, não tem problema nenhum? Lá você aceitaria. Então Deus não é justo. E nós julgamos isso em cima de Deus, mesmo por escrito. Não é possível, né? Que por causa de um erro transitório você vai ser condenado para toda a vida, Miller. É uma questão de, como é que chama? De entendimento da palavra. Eu estou aqui para você ver que quando se reflete assim, a pessoa não tem resposta. Não tem. Porque é irracional. Continua, Então vamos lá. Está com a palavra. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Ora, é claro, porque no universo há uma, como o seu Gama enfatiza, a coerência. Você está num planeta de provas e expiações. Ótimo. Para você passar para a regeneração, você tem que mudar o seu interior para você conseguir entender o padrão vibratório dessa nova condição do seu orbe, que é atualmente
a Terra. Como existem no sistema planetário aqui, da Via Láctea, mundos mais avançados que o da Terra. E é interessante você citar, Vec Miller, também, que aí então, já que a gente não pode explicar, nós dividimos entre aquela explicação que está difícil, não tem, é irracional. Então, mas o que você segue? Ele disse, não, sabe o que é? A gente dividiu a coisa assim, pode ser inferno, céu, inferno e purgatório. Você vai para o purgatório, que a tua fé não era tão grave assim. Não era você melhor você seguir a lei? Claro. Automaticamente ela se faria, através do amor, né? Isto que se semeia, disse o mestre, isso colherás, né? Isto também ceifarás. Exato. Você semeia nessa vida, vai colher na outra. Ou às vezes na própria, né? Às vezes é na própria, dá Exato. tempo. Quando não dá, não tem problema, vai ser depois. Mas o terceiro item aqui é bem interessante, que ele diz assim, purgatório. Hoje, no planeta Terra, nós, entre aspas, estamos num purgatório? Claro. Porque nós estamos indo em direção a uma coisa mais sublime, que é a regeneração. Então nós estamos, como diz a palavra, purgando os nossos erros do passado. Porque o nosso irmão que está na Índia não entende exatamente como nós entendemos. Porque eles não têm esse conhecimento, eles têm um conhecimento mais fechado, nessa ou naquela circunstância. Nem tudo, porque não mergulharam no estudo. Porque não é porque nasceram lá ou deixaram de nascer. É simplesmente que é irracional você defender alguma coisa fora. Pois é, outro dia eu estava lendo sobre isso, sobre a Índia, seu Gama, e muito interessante. Porque quando os exilados de Capela vieram, uma parte foi para a Índia. Só que aqueles que vieram já se recuperaram e voltaram para um outro orbe mais adiantado do que provas e expiações. E o que deixou aqui? Os ensinamentos. Só que o homem tem a mania de interpolar as coisas. Ele acha assim, não. Isso não é assim não, tem que ser dessa forma. E não é, gente. Hoje nós vemos, dentro da Índia, não é uma crítica, uma infinidade de seitas. Qual é a certa? Não sei. Eu só sei uma coisa, que nós devemos evoluir em inteligência, ciência e moral. E seguir só o ensinamento de Jesus numa única frase. Qual é a frase? Isto que tu semeias, está lá no Evangelho, isto também ceifará. Por que que Jesus fala tão claro e a gente tenta inventar coisa do lado? Isso. Porque a gente sempre quer... Por isso eu digo, cuidado. Quem não estiver preparado, não leia. Você vai sentir que você está ficando agora com uma responsabilidade muito grande em relação ao seu destino. Jesus está te dando, mas você faz o que você quiser. Ele não vai te obrigar, depois não reclama, né? Mas não reclama depois. Ah, porque a tua reclamação não vai ser aceita em lugar nenhum. Nem por você. Porque como é que chama? A justiça, aliás, a sua consciência vai lhe acusar assim, eu errei, eu tenho que resgatar. Encarnado, você vai entender assim. Atenção, desencarnado, você vai entender muito mais profundo ainda, vai doer bem mais. Nossa, mãe. E aí, outra coisa que eu li outro dia. E aí, quando você desencarna e você está do lado de lá, qual é a pergunta frequente que os espíritos desencarnados pedem quando está do lado de lá? Por favor, me dê outra chance para que eu volte a reencarnar para me corrigir os meus erros. E eu acho, Vec Miller, interpretando o que você falou, mas ao mesmo tempo acrescentando isso que eu acho importante, quer dizer, quanto mais você conhece, maior é a sua responsabilidade. Exatamente. Por isso que estudar te previne para não fazer o mal, mas te mostra também que quanto mais você estuda e fizer o mal, o resgate também é mais pesado ainda. Sim, porque você conhece, né? Aliás, você erra duas vezes. Aí o que eu aprendi lá diz assim, o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Não é assim? Exatamente. E tem que ser. Não adianta você tentar um joguinho para nessa ou naquela sugestão, pelo que você acredita, mas pelo que você efetivamente faz e vive,
ensinou e vive principalmente, aí é que está a tua vitória. Pois é, agora me lembrou uma outra coisinha. Porque o brasileiro gosta de sempre arranjar uma desculpazinha. Lá em cima, gente, não tem esse tipo de situação. Ah, não, vamos dar um arranjozinho aqui. Lá não existe isso não, gente. Não existe Ok? mesmo não. Então vamos aqui, De acordo, aqui. então, De acordo, essa né? resposta é da pergunta 1012. 1012. Olha lá, de acordo, então, Você com o quer ler a 1012 ou já leu? a 1012, agora vamos para outra pergunta aqui embaixo, não é isso? De Dentro da acordo. 1012. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, Olha que beleza. tais de como o homem pergunta. os imagina. A resposta diz o seguinte: são simples alegorias. Claro, você ia ter que citar todos os meios para dizer se era um ou outro, não importa. A tua consciência vai saber. E te acusa. E como acusa. Exato. Ela não perdoa, Não. no sentido de deixar o culpado sem resgate. Exato. Continuando a resposta. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, importante, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quer dizer, você adquire a liberdade à medida que você evolui. Então, quando você está aqui na Terra, Verquimelo, que você às vezes, desculpe, numa conversa fraterna entre irmãos, você é obrigado a engolir alguma coisa que vem, que te ofende por ser injusto, mas você aí pega o seu conhecimento e você engole aquilo para perdoar o camarada, não criar problema para ele que ele está sendo falso, desonesto. Então, se isso acontece dessa maneira, deixa essa parte de problema para ele, assimila aquilo e procura o perdão. Pelo menos para que você conseguindo caminhar. Exatamente. Isso já é um grande passo para o entendimento vamos lá, do ser humano. Olha, o que é? De acordo com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem as imagina? Resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Como falta para nós, para mim. Pois gente, isso é uma coisa maravilhosa, não é isso? Estamos na pergunta 1013. Não, temos aqui uma coisa, nós temos somente 2 minutos, seu Gama. Então, vamos tudo bem, fazer só a leitura então, daquela... Deixa na 1013. Isso. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender Quantas ainda. oportunidades de perdão você tem para dar para terceiros que estão errando, ou que estão te insinuando que você fez isso ou aquilo? Né? Quantas pessoas caem em tudo, seja no roubo, seja na violência, seja no sexo, seja na mente, através de mentiras, de fraudes, etc. E nós temos que, então, tentar simplificar isso. Não dá para simplificar. A perfeição só vem se for coisa de Deus. Ah, sim. Através de muitas encarnações. Exatamente. Mas, seu Gama, já nos sinalizaram que o nosso tempo está terminando. Isso. Tá certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Chico Xavier tinha uma frase que dizia assim:
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Como eu estou no fim, na última oração aqui, nós, que lindo, Zé Mira, para esta casa, para Petrópolis, para o planeta Terra, eu deixo isso. Não que eu tenha méritos, mas quero divulgar essa linda palavra, que é de Emmanuel, diz o seguinte: oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar, mas sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer, mas sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem, mas sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Emmanuel. TVC, a TV do Correio da Manhã.